Bem-vindos a mais uma live do nosso projeto Emagrecer e Manter. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Isa. Estamos aqui com a Fernanda Fadel, nutricionista, e naquele mesmo formatinho da gente ir falando. A Fernanda pergunta, eu respondo e a gente vai tirando suas dúvidas, ok? O nosso tema de hoje é: sem ter clareza deste fator, você não consegue emagrecer. Clareza de quê, Fernanda? Vamos lá! Quanto você está disposto a se doar pelo seu peso ideal? Qual preço você está disposto a pagar por isso? Ia pedir para você falar um pouquinho se realmente você concorda com isso, Isa. Se sem isso a pessoa consegue emagrecer ou não. Qual o preço que você está disposto a pagar para emagrecer de forma correta, de forma saudável? Sim. Ficando mais jovem, com mais energia, com mais luz, com mais vontade de viver, né? Isso tudo, Fernanda, tem a ver com aquilo que a gente escreveu aqui. Um gesto de amor, você com você mesmo e com a sua família. Eu acho que emagrecer e depois manter tem a ver com o gesto de amor que você pode estar fazendo consigo mesmo e com a sua família. Porque às vezes as pessoas, e principalmente na nossa cultura, que elas são acostumadas a ir para o prático e para a zona de conforto e tudo que é mais fácil. E às vezes a gente tem que entender que nem sempre o que é mais fácil é o melhor para nós. Nem sempre o que é o mais fácil é o que vai levar a gente a Roma, né? Aonde a gente quer chegar, né? Então, a gente quer chegar naquele objetivo específico, mas a gente não quer pagar o preço. E sem pagar o preço não tem como chegar. Isso acontece em todas as áreas. Você não consegue chegar em lugar nenhum se você não está disposto a pagar o preço. Eu sempre ensino meus filhos que toda opção vai ter perda e ganho, né? Se você optar por emagrecer, ficar cheio de energia, saudável, você vai ter que abrir mão, né? Para ter esse ganho tão legal, você vai ter que abrir mão de o tempo todo furar sua dieta, comer qualquer coisa, coisas que são mais práticas, empacotadinhas, né? Se você quer continuar no prático, no que você já está fazendo, sentindo as coisas que você está sentindo, falta de energia, dor de cabeça, dor na junta, sobrepeso, gordurinha localizada, inchando a barriga, porque você não quer abrir mão do que você come, dos seus hábitos, de comer mais tarde da noite e dormir mesmo, né? Então, as pessoas têm que escolher. A gente fala que é essencial e fundamental, né, para que você tenha sucesso, que você usufrua em tudo na sua vida de bons métodos e esteja ao lado de bons profissionais. Mas os bons métodos e os bons profissionais é só 30% do seu sucesso. 70%, 80% do seu sucesso é a sua capacidade de abrir mão de algumas coisas pelo seu sucesso. Não é? De entender que se até agora você não teve sucesso, se o que você está colhendo não é o que você gostaria, você tem que mudar o plantio. E mudar o plantio requer mudar tudo e fazer tudo diferente do que você fez até agora, né? E aí você querer colher coisas maravilhosas, coisas boas, né? Em detrimento de abrir mão do que você já está acostumado, isso é um gesto de amor para com você mesmo, né? E daí também, com seu exemplo, gerar novos hábitos para sua família, que também é um gesto de amor com a sua família. Mas não dá para tirar o cisco do olho do irmão sem tirar o próprio, né? Sabe? Eu levo tão a sério isso, tão a sério, que eu fico buscando me melhorar para daí eu conseguir melhorar as outras pessoas, né? E não é o contrário, né? Não dá para você querer melhorar as outras pessoas e você ficar mal, né? Não tem como isso acontecer, né? Isa, por que as pessoas enganam a si mesmas quando com a boca querem emagrecer, mas dizem com suas atitudes que não querem? Então, né?
Isso existe muito, sabe? Nossa, tô com alguns aqui nessa temporada, né? Que falam pra mim que querem muito, né? Chegam aqui falando que querem e na hora do vamos ver mesmo, que nem diria meu pai, mija pra trás, né? Não querem de verdade, querem só da boca pra fora, mas não querem na verdade pagar o preço, né? As pessoas querem pó de pirlim-pim-pim e varinha de condão, uma pílula mágica, né? Que chega e faz plim-plim e tudo acontece. Isso não existe em nada na vida, né? Nem na profissão, nem em emagrecer e manter, nem... Isso não existe. A pessoa precisa, né? Entender que vai ser um processo que ela vai ter que repensar, né? De hábitos de vida para ela conseguir chegar lá brilhantemente, né? E é muito legal quando a pessoa se compromete de verdade, né? Uns, eu penso assim, a gente vê isso muito claro, assim, já no início de um tratamento, que uns vêm querendo de verdade, pagam o preço, seja ele qual for, né? Eu falo que se eu falar para eles que tem que ficar dormindo de ponta cabeça, a noite inteira eles fazem, sabe? É até legal, sabe? A gente tem que tomar cuidado com o que fala, porque eles fazem tudo, né? E isso é um sucesso, lógico, né? Aqueles que fazem mais ou menos, mas a gente entende que é o processo dele, o perfil dele, tem que ir mais devagar, também é um sucesso, né? Não a curtíssimo prazo, mas a médio prazo é um sucesso. Agora, aqueles que chegam aqui, né? Esses dias eu dei uma bronca numa paciente, uma bronca no bom sentido, né? Uma bronca com amor, né? A paciente chegou aqui falando, olha, não, porque eu não consigo, eu tô passando mal, porque eu passei esse final de semana lá, passando mal no médico e tararã, e tararã. Então, você precisa fazer isso. Não, mas isso eu não consigo, mas você precisa fazer aquilo. Ah, mas aquilo não dá, aquilo não combina. Ah, mas você tem que fazer aquilo. Ah, aquilo meu filho não gosta, não sei o quê. Eu falei, então, querida, você não vai melhorar, né? O seu subconsciente está falando para mim que você não quer sarar. Você tá aqui para mim te socorrer, falando para mim que você quer sarar. Mas o teu subconsciente já respondeu para mim que você não quer sarar. Não é? Porque tudo que eu tô te propondo, você acha que não dá para você, né? Tudo que eu tô te propondo é muito difícil. Ó, nenhuma coisa do que eu falei que é necessário você fazer para melhorar, né? Você quer, né? Você aceitou, você falou, não, eu vou fazer, vou dar um jeito, né? Porque o paciente que quer mesmo no subconsciente, né? Tudo que você propõe para ele, mesmo que a gente saiba que é difícil, né? Ele fala, não, pode deixar que eu dou um jeito. Ah, olha, você tem que comer antes de escurecer. Não, eu vou levar, eu levo comida, não tem problema não, eu saio só mais tarde. Mas pode deixar que eu dou um jeito, né? Então, o velho ditado, que não fui eu que inventei, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa, né? Quem tá dando desculpa não tá querendo pagar o preço e não vai chegar lá, em nada na vida, tá? Agora, quem dá um jeito, aí chega, né? Isa, você acredita que essas pessoas se enganam? E por que você acha que elas se enganam, se elas têm ou elas não têm essa consciência que elas estão se enganando? Não até a gente dar. Por isso que não dá num tratamento para emagrecer e manter, Fernanda, por isso que não dá para não tratar a parte comportamental, a parte emocional, né? Porque às vezes tem ganhos em não ficar bem, entende? Aí da boca para fora ela quer, porque a sociedade cobra, né? Ah, você precisa emagrecer, porque enquanto, né, a própria medicina cobra. Ah, você tá com dor, então se você não emagrecer, você não vai sarar. Tá travando a coluna, se não emagrecer, não vai sarar. Tá com a pressão alta, tem que emagrecer, né? A gente sabe que o sobrepeso traz um monte de malefício a curto e a longo prazo maior ainda. E encurta o tempo de vida. O sobrepeso faz isso, né? E não é o sobrepeso só grandão, não. Porque a gente tem pessoas, né, que encurtam o tempo de vida, podia viver aí com qualidade, tem genética para viver 90, 100 anos, e nos 50 já está degenerando, né?
mas porque tem barrigão, você entendeu? Não precisa estar gordo inteiro. Qualquer sobrepeso já é um indicador que o corpo está bem disfuncionado, né? Então, e aí ela tem algum benefício em estar assim. E aí quando é muito engraçado, tem pacientes inclusive que querem até, mas aí quando elas começam a melhorar, que elas começam a perder o benefício de estar naquela condição, elas fogem. Entende? Então, se você não sacar isso logo no começo e já começar a dar consciência, né? Que ela vai perder aquele benefício, ela melhorando, mas que ela vai galgar outros benefícios bem melhores, ela sozinha não consegue enxergar isso. Ela faz isso até inconscientemente. Não que ela fala assim, não vou emagrecer porque eu tenho benefício em ficar assim. Não, elas nem sabem. Mas o subconsciente delas sabotam. Entende? E aí a pessoa não vai atrás, ela sabota. E aí quando você dá você fala pra elas, ó, você tá nessa situação ainda por você inconscientemente querer. Sim. E você tá ganhando tal benefício, e quando você começar a perder, você vai perder esse benefício. Sim, eu tenho uma paciente inclusive que ela tinha tipo 70 quilos acima do peso. E ela já foi dada como a menina mais bonita da cidade. Só que ela casou com um cara super ciumento. E embora ele diga que gostaria que ela voltasse a emagrecer e ser tão linda, sabe? Mas estar no sobrepeso é uma coisa para salvar o casamento. É isso que a gente, sabe, fala, que tem benefício. A pessoa não tem essa consciência. Porque se ela tiver bonita, sabe? Aí ela chama muita atenção e isso vai, de certa forma, expor ela a ter problemas conjugais, entende? Porque o esposo é muito ciumento. Muito ciumento, entende? E aí, então, isso é uma forma de proteger o casamento, né? Mas que é o que a gente está trabalhando nela agora. Você deu essa consciência pra ela? Sim, com certeza. Nossa, e ela, Isa? Aí ela entendeu, no primeiro momento ela fugiu, mas depois ela voltou. E aí ela entendeu que era isso mesmo. Porque depois, em contrapartida, antes dela fugir, a gente também deu a consciência para ela de como é o perfil do esposo dela e de como ela trabalhar esse relacionamento para mesmo que ela for bonita, magra, né? Que o marido confie nela mesmo assim, não desconfie, né? Diante que os tipos de atitude que já eram do perfil dela, que se ela adotasse, ia igualmente manter uma tranquilidade no esposo e no casamento, entende? Então, tem vantagem, sempre a pessoa que está de longa data com uma doença ou com sobrepeso, né? Ela tem vantagens em estar assim, entende? Tem mãe que não quer que o filho sara porque tem vantagem nisso. Tem mãe que não tá bem sexualmente. Eu tenho mãe de uma menina que tá com sobrepeso. Eu tô cuidando da filha com sobrepeso. E a menina já tá com problemas de saúde por causa do sobrepeso. E ela só tem 7 anos, lá em Campo Mourão, sabe? E a menina passa mal e tal, e à noite passa mal. Só que quando a menina começou a melhorar, a mãe meio que quis sabotar o tratamento. Por quê? Porque o pai é muito grosso, sabe? E o pai que não deixou parar o tratamento, mas o pai é muito grosso. E aí, a menina, ela ir dormir com a menina à noite é fuga para não precisar dormir com o marido. E o ser humano faz isso, ele se sabota. Entende? Ele se sabota. E aí quando a coisa começa a andar, e aí tem no subconsciente, não é que a mãe pensou, não vou querer que a filha sara, não é isso. Não vou querer emagrecer, senão vou estragar meu casamento. Não, é subconsciente isso, é inconsciente.
Entende? Inclusive, as grandes literaturas que falam sobre a parte comportamental do sobrepeso, a parte psicológica, tem muitas literaturas disso. Eles falam e citam muito essa questão, tipo, de uma menina que foi abusada sexualmente, ou um rapaz que foi abusado sexualmente na infância, ter sobrepeso para poder não chamar atenção, não ser sensual e não chamar os olhares sexuais do sexo oposto, entende? Então aí o sobrepeso é como se fosse uma armadura para ninguém desejar mais sexualmente. E aí, às vezes, a pessoa nem sabe que ela foi abusada. Depois que, com a terapia que a gente faz a pessoa ir buscar e realmente isso acontece. Entende? E a pessoa faz isso inconscientemente. Ela sabota, sabe? Inconscientemente. É o mecanismo do nosso computador chamado cérebro. Ele faz isso. Ele cria mecanismos de sobrevivência. O nosso cérebro... Ele é igual um contador de empresa. Ele fica fazendo economia, entende? Para a empresa não falir. Nosso cérebro funciona assim. Ele faz economia para a empresa não falir. Então ele pensa assim, bom, se eu fizer de tal forma, vai evitar que faça coisas que sejam piores, que aconteçam coisas piores. Então eu vou fazer com que seja desse formato para evitar uma coisa pior para a pessoa. E o cérebro ele fica fazendo assim, ele fica direto medindo custo-benefício, custo-benefício, custo-benefício. E inconscientemente as pessoas entram nessas ciladas, nessas autossabotagens, vamos falar assim. Mas é uma economia que o cérebro está fazendo no inconsciente para a questão, porque ele pensa que é lei de sobrevivência. Entende? Eu prefiro ficar com sobrepeso do que aguçar o ciúme do meu marido e ele ficar brigando comigo e eu me sentindo mal porque ele fica brigando comigo todo dia. O cérebro ele faz essa matemática e aí ele sabota. Então, é isso que a gente tem que entender. Eu já citei isso muitas vezes, vou repetir de novo. O Danny Johnson, que é um cientista canadense, que é um dos meus professores, que vem de vez em quando no Brasil, de iridologia, de árvore familiar e sequência de filhos, ele fala que a pessoa só consegue ser saudável e feliz com autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Conhecimento do seu funcionamento orgânico, do seu metabolismo próprio e conhecimento dos teus emocionais. Entende? Quando o ser humano ele tem esse autoconhecimento dele mesmo, ele consegue ter muita saúde, se manter no peso e ser muito feliz. Entende? O que é comer, 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 comer? Fuga. Fuga. Mas por quê? De encher um vazio que nunca enche, né? E o vazio não é de comida. Sabe? O cérebro sente um vazio, ele quer encher esse vazio emocional, não é? Uns comem para encher um vazio que nunca enche. E aí comem e quando enche passam mal e sente arrependimento, porque não era daquilo o vazio. Encheu de uma coisa errada o vazio. O vazio às vezes é de reconhecimento das pessoas, é de afetividade. O vazio é de reconhecimento profissional. Entende? Outras pessoas ainda têm na sua família uma genética de medo de faltar. E compram comida e comem, porque talvez não elas, mas os antepassados passaram fome. Entende? Só que o cérebro, nós também temos a parte genética. E não é genética só da cor do cabelo, da cor do olho. A gente herda até da 4ª geração a genética dos emocionais também. E a gente às vezes tem que terapeutizar isso, tá? Aquilo que nem é da pessoa, aquilo que foi com a mãe ou com a avó ou com a bisavó. Entende? Bloqueios emocionais que já vêm de família. Isa, você contou um caso de uma paciente que ainda está em processo de andamento, né? O caso dela. Sim. Você tem outro paciente que estava com esse mesmo problema de não ter essa consciência, o problema está ainda, né, subconsciente,
E você, depois de ter dado a clareza do problema dela, ela conseguiu optar por vencer essa barreira, não fugir e com certeza, ter resultado. porque eu falo assim, gente, eu tava falando ontem, né, numa palestra que eu tava dando. Gente, comer, engordar, ganhar peso, ganhar gordura localizada, inchar a barriga, é só porque você está comendo errado, sabe? Não tem como uma pessoa ganhar peso se ela estiver comendo de forma correta, não tem. Ou na quantidade correta, ou no horário correto, com a combinação correta, não existe. Sabe? A pessoa ganhou peso porque ela comeu ou muito ou errado. Às vezes nem comeu muito, mas o que ela comeu reteve 100% de gordura e toxina no corpo, né? Tudo que ela comeu, nada saiu para fora, ficou tudo retido lá, né? Então, a pessoa não tem como, fecha a boca e fica um mês só de soro na veia para ver se você não emagrece, né? Fica um mês só de suquinho de fruta para ver se você não emagrece. Não existe. Não existe. Se não, eu falo assim, se fosse assim, a pessoa faria cirurgia bariátrica e alguns emagreceriam, outros não. Mas 100% que faz cirurgia bariátrica, porque não consegue mais comer, porque não cabe, ela emagrece, sabe? Simples assim, não comeu, emagreceu. Você entendeu? Não tem o que fazer, não tem outro caminho para você pensar. Não, vou continuar comendo do mesmo tanto, do mesmo jeito que eu gosto e vou emagrecer. Gente, isso não existe. Por isso que tem que abrir mão, sabe? A pessoa tem que estar disposta a ter esse entendimento, esse autoconhecimento, fazer um gesto de amor consigo mesmo, de ir atrás de se autoconhecer emocionalmente, fisicamente, de metabolismo, né? Entender os seus processos, o porquê, o que levou. A gente tem que tratar a causa. E o maior gesto de amor é você em busca, que você faz para você mesmo, é em busca do que está causando. Pode ser emocional, pode ser físico, pode ser hormonal, pode ser genético, não importa. Pode ser genético emocional, genético comportamental, né? Genético metabólico, né? Não importa, você tem que ir atrás de entender quem é você, como você funciona, o que está te causando aquilo. E, gente, às vezes é um tempinho, uns mesezinhos que você gasta para ter esse entendimento, né? Que pro resto da sua vida depois é só alegria, né? Eu fiquei 2 anos intensiva, porque eu sou radical, eu sou das radical, tá? Eu quando eu quero fazer um negócio, eu sou meio radicalzona, né? Mas é o meu perfil, assim, né? Tudo eu sou assim, né? Então, o que acontece? Acontece, eu sou ET mesmo e sou muito diferente. Então, e eu não entendo que as pessoas têm que ser como eu, não, de jeito nenhum, né? Então, eu sou assim. E aí, eu comecei, eu levei 2 anos, eu fiquei 2 anos radical de marré. Só que, gente, isso eu tinha 23. Com 25 eu já tava ótima. E eu tô ótima até agora com quase 49. Você foi radical na alimentação? Em tudo, na alimentação, nos fitoterápicos, dormir, banho, porque eu fazia banho de ar, banho de assento, banho alternado, que é quente frio, no inverno, no verão, nevando, geando, quente frio, radicalzona, tudo. Tudo que na época foi me falado que eu tinha que fazer para sarar, eu fiz 100% tudo. 2 anos. Eu sarei bem antes. Eu fiquei bem antes. Mas eu fiz 2 anos assim, sem furar nada. Porque também aprendi que é 2 anos para a maioria das células velhas, intoxicadas e desnutridas, morrerem e a camada nova surgir. Então, durante 2 anos eu fui radical. Só que, ó, de 25 anos para 45, são quantos anos? 30. 25 para 45, 20, perdão. 20 anos, né? 20 anos mais 24, 23 anos e meio, vamos falar assim. Só 2 anos e 23 anos e meio já de só alegria. Pego conjuntivite, pego gripe, pego dengue, peguei chikungunya, mas o corpo recupera rápido. Não sei se eu já peguei Covid, se eu já peguei, não peguei, mas eu não passei mal. Entende? Então, a gente tem que entender que às vezes é um pouquinho de tempo
que você leva para esse autoconhecimento. Claro que a gente vive buscando autoconhecimento, a gente vive sempre em busca de melhorar cada vez mais. E eu tô nessa busca, inclusive, para mim, para minha família, né? E aproveito o ensejo e vou passando todas as minhas experiências para quem quiser ouvir, né? Então, só que aquele grosso, assim, para você ter o entendimento que é mais difícil, porque não é uma coisa do seu hábito, é primeiros meses só. Depois vai embora, sozinho. Depois é tranquilo, entende? Eu falo que a gente vai ter problema de família, emocional, alto e baixo. Todo mundo vai ter. Só que a forma de olhar, o jeito de lidar, o tempo que você fica para ultrapassar aquilo é bem mais rápido que a média. Com menos, prejudicando bem menos do que a média. Mas você tem que estar disposto a pagar o preço. A querer de verdade, entende? A optar por uma vida, tá? Fitness. Ser fitness é isso. Tá na moda ser fitness. Ser fitness é você tá fitness. E para tá fitness, a gente tem que entender nosso metabolismo, fazer o certo pro nosso metabolismo. O certo da alimentação da Fernanda talvez não é o meu certo. O certo da Fernanda não é o mesmo certo do marido, da sogra, entende? Para você ficar fitness, você tem que fazer o seu certo, o seu metabolismo, equilibrar o seu emocional para não desequilibrar as tuas glândulas, os teus órgãos digestivos, teu cérebro. E Isa, qual a melhor forma para quem quer emagrecer, mas não faz o que tem que ser feito, começar a ser sincero com ela mesma? Então, a melhor forma é você se olhar no espelho, tá? E olhar bem, olho no olho para você mesmo, contar a verdade para você, tá? E entender que seja difícil ou fácil, tenha altos e baixos, você não vai desistir, porque você se ama, e porque você se ama, você não vai desistir. Se uma pessoa não se ama, Fernanda, a ponto, tá? De ela querer ficar 100% saudável no peso e feliz, então ela não tem que querer exigir que as pessoas amem ela com tudo que elas podem. Primeiro a pessoa tem que se amar, sabe? Você quer que as pessoas te amem, te olhem, né? Se felicitem com você, te admirem. Que ser humano que não quer isso? Que ser humano que não quer ser olhado, admirado, ser exemplo, né? Só que se ela quer isso, ela tem que primeiro ser luz. Ela tem que ser luz, ela tem que ter um brilho especial para as pessoas olharem, admirarem, amarem, querer ser tão bem quanto. Mas para buscar essa luz, ela tem que estar no equilíbrio total, de glândulas, de emocional, de corpo, mente, emoção e energia, para ela ser essa luz, né? Eu falo assim, o que você quer ser? Aquela mãe, aquele pai que seus filhos olham e falam, nossa, eu quero ser igualzinho eles quando eu crescer. Ou aquele pai, aquela mãe que os filhos olham e falam, Deus me livre de ser igual a eles quando eu crescer, né? Que tipo de profissional você quer ser? Aquele que seus colegas olham e falam, nossa, um dia eu vou ser igual a essa pessoa, né? Ou aquele profissional que fala, Deus me livre de ser igual a essa pessoa. Que tipo de amigo você quer ser? Que tipo de cônjuge você quer ser? Aquele que o seu cônjuge fica louco para chegar em casa, para te dar um abraço, para beber da sua luz e ficar feliz? Ou aquele cônjuge que a pessoa fica inventando mil desculpas para não chegar em casa? Que tipo de pessoa você quer ser? Não é? Só que para isso você tem que se escolher. E para você se escolher, você tem que abrir mão de algumas coisas que não estavam dando certo em detrimento de coisas que vão fazer você ascender. Isa, é possível a pessoa ter essa conversa sincera com ela mesma se ela tiver algo, como você citou anteriormente, subconsciente que ela não está enxergando? Não, por isso que Deus não fez um mundo só com a Eva, com Adão, perdão. Deus não fez um mundo só com Adão. Eu falo que se a gente colocar uma pessoa numa ilha, Fernanda, se você voltar dali 20 anos, a pessoa ficou sozinha na ilha, ela não vai ter muita evolução. Mas se a pessoa ficou lá na ilha, tá? Com outra pessoa,
Um tem uma ideia, o outro aprimora, o outro aprimora, o outro aprimora. Quando você volta dali 20 anos, teve uma baita de uma evolução, né? Gente, eu sou o tipo de pessoa que amo fazer tudo sozinha, tá? Eu vou confessar, eu sou uma reconfessa. Eu faço muita terapia para não ser centralizadora. Já faz muitos anos que eu deixei de ser, mas eu tenho que fazer muita terapia para isso, sabe? Porque eu venho de uma família de centralizadores. Meu pai é centralizador, minha mãe, meus irmãos, eu também era centralizadora. E vocês não sabem como eu tô babando de estar fazendo esse trabalho com a Fernanda, não é? Porque vocês não sabem, às vezes eu tenho o formato claro na minha cabeça, eu começo a trocar uma ideia com a Fernanda, muda tudo. Progride muito quando a gente troca ideia. Por mais que ela não tenha mesmo os anos de prática como eu, por mais que ela esteja começando nessa área agora, mas a visão dela estiga a minha visão e faz eu melhorar ela. Então, eu falo que Deus não fez só o Adão, ele fez a Eva, porque ele entendeu que as pessoas, elas têm que, para progredir, ter ajuda uns dos outros. Senão não tem progressão. Isa, eu faço terapia. Quando eu vejo que eu não consigo sozinha, a Fernanda tá aqui e sabe disso, né? Para quem não sabe, eu passei problemas emocionais terribilíssimos no ano passado, né? E difíceis de superar. Um turbilhão de monte de problema vindo de tudo que é lado, muito complicado, de coisas que me arrasaram assim, que eu achei que eu nem ia mais voltar ao normal. Quem assistiu meus primeiros vídeos, acho que sente isso ao assistir esses de agora. E que a Fernanda assistiu fazendo? Terapia. Até passar e continuar agora para não voltar. As terapias, né? Então, eu não entendo porque eu sei bastante coisa, porque eu ajudo as pessoas, que eu não preciso ser ajudada. Não, ao contrário. Sabe? O ser humano está aqui para praticar humildade. É na humildade que elas evoluem. Na humildade de entender e de aceitar. Tudo que eu fiz até agora me levou a eu estar nesse resultado que eu não estou gostando. É isso que eu ia te perguntar. Então, eu preciso, né, repensar o que eu fiz para ter outro resultado, né? Outras atitudes, novas consequências. Velhas atitudes, velhas consequências. Se as velhas consequências eu não estou gostando, eu tenho que mudar novas atitudes para ter novas consequências. Essa é a lei da natureza. Plantou, colheu. Planta algodão, colhe algodão. Planta milho, colhe milho. Não planta mandioca e colhe soja. É impossível. Entendeu? Então, como a gente identificar, Fernanda, se o que eu estou fazendo está certo? Era isso que eu ia perguntar, porque Como se tá identificar? subconsciente, como que a pessoa vai saber que ela tem um problema? Então essa é a nossa dica preciosa de hoje. Como você identificar se você tem um problema, né? Olha para você, o teu corpo ele tá falando, teu emocional tá falando se você tem um problema ou não, né? Se o teu corpo tá impecável como tem que ser, não é? Cheio de energia, cheio de amor para dar, pele brilhante sem passar creme, cabelo que brilha sem ir no salão, né? Tudo tá funcionando direitinho, a unha tá forte, você acorda com vontade de acordar, vocês distribuem um monte de alegria e positividade para todo mundo, seu corpo não tem gordurinha localizada, então o que você tá fazendo tá certo, não é? Aí se alguém olha já pensa que é para você, né? Se toda atitude do outro você acha que é contra você. Né? Se tudo você se irrita com facilidade, né? Se você tem vontade, sua cabeça tem vontade de fazer as coisas, mas seu corpo não vai, né? É o seu corpo te avisando que alguma coisa não está funcionando direito, que algum hábito que você está fazendo está prejudicando o seu organismo, que você tem que melhorar esse hábito, não é? Eu falo, não precisa acreditar em mim, acredita no seu espelho. É só acreditar no seu espelho. Vai lá, né? Então, ao passo, Fernanda, que você faz um trabalho de autoconhecimento, você mesmo depois, mais pra frente, consegue sacar o seu subconsciente, o que ele tá fazendo com você. Se você aprende a fazer as leituras. Mas nós não temos cultura, e isso é um dos meus projetos. Ensinar essas coisas comportamentais e de diagnóstico visual, sabe? Lá do jardim da infância, para as pessoas aprenderem. Ah, se eu tô sentindo isso, é porque talvez eu fiz isso que me levou a isso. Ah, vamos pensar. Ah, hoje eu tô tendo isso. O que aconteceu comigo ontem que me levou a ter esse resultado hoje, né? As pessoas não aprendem o autoconhecimento, não aprendem a se autoanalisar, não é?
Na Bíblia está escrito, né? Para você parar, para você ir para dentro, meditar, orar. Meditar e orar não é ficar fazendo sabe? E rezando um monte de terço, né? Que bom quem reza terço, mas, né? Fazendo 1000 oração, ou lá de joelho, de madrugada, lá falando com Deus, mas não escuta, sabe? Quando Deus manda o sinal através do seu corpo, através do seu entorno, né? Se o seu entorno não tá como você gostaria, as pessoas não te tratam como você gostaria, não é que as pessoas têm que mudar. Você tem que mudar. Você tem que evoluir dentro do que você pensa de você, de que energia você está emanando para as pessoas olharem daquela forma para você. Não é de fora, de fora para dentro, de dentro para fora. Sempre, 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 ponto. Sempre toda a resposta é de dentro para fora. Isa, você já deu uma dica já, sim, mas o que mais você poderia falar para quem está nos escutando e pensando, nossa, tudo isso que foi falado parece que se aplica a mim, e a pessoa está até triste agora porque ela nunca tinha se visto dessa forma. Ela se viu e ela ficou triste com essa realidade que ela não estava esperando. Gente, assim, ó, toda dificuldade é uma grande oportunidade de evoluir. Toda dificuldade. É incrível quando a gente passa por problemas, dificuldades, e quando você tem a visão certa para isso e olha direito e não fica querendo justificar nada, mas olha e pensa, meu Deus, isso aconteceu na minha vida, né? O que eu posso aprender com isso? E de que forma isso vai me fortalecer no final e se apegar na solução e não no problema? Quando tudo passa, sabe? O quão mais forte, o quão mais sábio e o quão mais leve fica a nossa vida. Porque quando a gente tem mais sabedoria, mais força, depois as outras coisas que acontecem menores viram nada pra gente na vida da gente. Então, olhar no espelho para si mesma, tá? E enxergar o lado não tão legal de você. É o primeiro passo de você focando na solução. E quando a gente está realmente de coração aberto para focar na solução, aí você consegue chegar na plenitude, sabe? Do seu físico top, sabe? Do seu peso ideal, da sua pele bonita. E não é de fora para dentro, de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não depende de quanto dinheiro você tem para pagar o creme, ou para ir na esteticista, ou para ir no cabeleireiro, mas depende de quanta boa vontade você tem de olhar e focar na solução e tomar suco verde todo dia de manhã e limão meia hora antes do almoço e da janta se você quer emagrecer, sabe? E você comer de forma mais adequada dentro daquilo que é para o seu metabolismo, com a combinação certa, na hora certa, sabe? Então, é um gesto de amor de você com você mesmo, se olhar no espelho e ver o que você tem top de bom, que é a sua força de vontade de ser um ser humano melhor, para você mesmo e para todo mundo que te rodeia. Porque quando você está feliz, você faz todo mundo em volta feliz. No seu trabalho, na sua casa, né? Você inspira outras pessoas, você é água divisora às vezes na vida de outras pessoas, sabe? Então se escolhe para isso. Olhar as imperfeições é uma coisa feliz e necessária, porque não dá pra gente corrigir uma coisa que a gente não enxerga. Você entende? Então, querer tirar a venda dos olhos e enxergar as suas dificuldades para poder ultrapassá-las, focando num primeiro momento em enxergá-la no espelho, depois focando na solução que existe e nem é difícil, sabe? E você ir em frente, isso é o primeiro gesto de amor que você faz com você mesmo, para daí atrair o amor de todo mundo que te rodeia. E é por aí, Fernanda. Então isso é uma coisa feliz, não é para se entristecer, é para se alegrar. Que legal. É isso aí. Mais alguma consideração? Não, era isso. Espero que todos amem essa live, que todos aproveitem para fazer essa terapêutica, tá? E para buscar ajuda, gente. Quem se humilha será exaltado. Entende? Buscar ajuda é se exaltar, né? Então, o que a gente dá conta, a gente vai sozinho mesmo. O que a gente não dá conta, a gente procura ajuda. Isso é praticar a nossa humildade. Só os humildes vão entrar no reino dos céus, né? Aquele que acha que não precisa de ajuda, né? Esse é o que mais precisa, na verdade, né? Então é isso aí, gente.
Ai, coraçãozinho pra vocês também. Ó, eu nem sei fazer direito, mas eu aprendo, tá? Ó, coraçãozinho pra quem me mandou coraçãozinho. Amo vocês, gente. Fiquem com Deus, tá bom? Amo você, Fernanda. Também te Grande amo. beijo. Sejam luz, sejam luz. Tchau, tchau.